Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Adri e hoje eu vou trazer o vídeo aqui para vocês da parte final da montagem da guirlanda junto com a rena. Sim, já tem dois vídeos aqui no canal, um onde eu ensinei a rena e o outro onde eu ensinei a guirlanda. Porém, resolvi deixar tudo para esse último vídeo aqui para explicar melhor a vocês como eu faço o passo a passo. Então vamos lá? Porém, antes queria pedir um favor a você que me segue. Deixa aí o seu comentário no final do vídeo o que você achou. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e não esquece de ativar lá o sininho para que toda vez que eu trouxer um novo vídeo, você possa assisti-lo. Porque o YouTube te manda uma notificação, tá ok? E queria agradecer a quem sempre me segue aqui e participa, sempre deixa comentário, deixa ideias. Muito obrigada, gratidão. Então, vamos à aula. Bom, gente, então, vamos começar aqui a montagem. Vocês já fizeram, tá? Tô partindo do princípio aqui que vocês já fizeram a guirlanda, já estão com ela prontinha aí. Vou pedir para você reservar, deixá-la um pouquinho de lado. Por quê? Agora nós vamos pegar as peças aqui, ó, da nossa rena, tá? As patinhas, os bracinhos, e vamos fazer a montagem da rena. Ó, são muitas partes. Então, ó, tô juntando tudo aqui, peço que você faça o mesmo aí, tá? Por quê? Primeira coisa, ó, nós vamos fazer aqui, ó, essa união. Depois que você fez lá e separou essas duas partes aqui, ó, você coloque um pouquinho de fibra, tá? E aí, pegue a sua agulha de tapeçaria, por quê? Nós vamos unir, ó, uma parte à outra. Eu chamo do chifrinho aqui da rena. E aí, ó, temos a parte menor. Vamos pegar a agulha de tapeçaria, inserir aqui o fio. E, ó, e vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quando chegar aqui nessa quarto giro aqui, ó, perdão. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Nós vamos inserir aqui o detalhe aqui, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho, que tá muito distante. Ó. Tá? E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar aqui, ó. Inserimos nessa quinta fileira e deixamos ela aqui, ó. E vamos costurar aqui em torno, ó. Ó, fiz o primeiro pontinho, já viu? Já vai ficando firme, ó. Aí, venho pro segundo. Aí, você já vai meio que intuitivamente aqui, ó. Você já vai vendo onde é que você vai inserir aqui o fio, ó. Porque é em torno mesmo, em torno dessa peça. Como ela tem 7 pontos... Ó, você vai vendo aqui, em volta, onde é que você vai costurar esses pontinhos. Sempre um ponto aqui na peça, ó. E um ponto aqui na outra, tá? Se você achar, ó, que tá aparecendo muito essa fibra branca, você também pode tirar, tá? Que eu tô usando uma fibra aqui diferente da que eu tô acostumada a usar. Que eu tô acostumada a usar quase não aparece. Essa aqui, ela é um pouco mais durinha, que eu usei nessa outra parte, tá? Bom, e aí, costurado, você vai lá do outro lado, abre aqui, esse fio no meio, dá um nozinho e faz o arremate, tá? Aí, você faz isso nas duas lá que você fez, né? Eu já tava com uma pronta aqui, ó. Aí, você só empurra um pouquinho assim pra cima, ó. E aí, você tem os dois lados aqui, tá? Ó. Bom, feito isso, a gente vai pegar aqui a cabeça. Se vocês repararem, já tem uns fiozinhos aqui, que eu já deixei adiantado o bordado. Ó, você vai pegar a cabeça e vai pegar as orelhinhas primeiro, tá, pessoal? Peguem as orelhinhas, ó. E aí, posicionem elas assim. Mais ou menos aqui, vê a direção do olho, ó, e posicione aqui.
tá? Não muito embaixo, também nem muito em cima, porque aqui vão os chifrinhos, ó. A gente vai posicionar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava carreira aqui, contando dos olhos, ó. Tá? Aí, feito isso, descobriu lá a posição que você vai costurar a sua orelhinha, ou melhor, a orelhinha da sua rena. Venha com a orelhinha. Ó. Se você quiser, você já pode inclusive unir ela aqui, ó, tá? Pra deixá-la bem juntinha aqui. Ou também você pode fazer isso no final, não se preocupe, tá? Então, contou mais ou menos aqui onde você vai colocar, ó. Aí, você já tá com o seu fio aqui, ó. Você já vem e prende. Aí, essa primeira vez que você prendeu aí, dá uma olhadinha se é isso mesmo, ó. Se você acha que vai ficar bonitinho assim, tá? Porque é aquilo, eu dou a direção aqui, mas cada um tem uma tensão do ponto. Aí, pode ser que você goste e queira colocar numa outra posição. E aí, assim, ó, gente, a gente vai costurando aqui, ó. Tá vendo? A gente faz uma costura retinha primeiro, ó, com toda essa parte aqui. Ó, aí só vai pulando de ponto em ponto. Opa, desculpem o barulho. É cigarra cantando, é barulho de obra, mas é aquilo, né? Faz parte. Às vezes a gente tá gravando, aí não pode ficar parando também de gravar, senão eu não consigo gravar nada. Ó, aí no final a gente faz um detalhezinho aqui. Bom, aí cheguei aqui, ó, nessa parte, que já é pra virar aqui. Aí você já pega, ó, e já começa a costurar aqui na lateral, ó. Aí você já vem pra cá, ó. Tá vendo esse fio marrom aqui? E aí você já começa a pegar aqui, ó, na parte de trás. Tá? Ó. Aí tente costurar também, ó, de uma maneira retinha, ó. Tá vendo aqui? Volta aqui e pega esses pontinhos aqui atrás, ó. E vai costurando de uma maneira um pouquinho reta, porque senão depois você acaba deixando a orelhinha torta e aí tem que desfazer, né? Então, eu sempre te aconselho, quando você for costurar, fazer o início do seu dia, o momento que você esteja mais tranquila. Porque a costura não é difícil, é muita prática. E eu te aconselho a fazer no momento mais tranquilo, tá? Ó, aí eu vi que aqui tá faltando um pontinho aqui. Não, já foi feito, ó. Aí eu costurei ela a princípio assim, ó, retinha. Aí o que que eu vou fazer agora, ó? Eu já tô nessa parte aqui. Aí eu vou inserir, ó, aqui, ó, na própria orelhinha aqui nessa direção, ó. E aí venho aqui do outro lado, ó, e faço um pontinho aqui, ó. Um pontinho que eu quero dizer, ó, uno aqui. Aí é claro que eu não vou fazer isso só uma vez. Para fazer essa forma aqui na orelhinha, é preciso fazer mais de uma vez, ó. Aí você pode me perguntar, Adri, mas eu posso fazer isso antes? Pode. Só que quando a gente faz antes, o que que acontece? A orelha, ela não fica tão bem costurada, tão bem firme aqui, ó. Porque a gente deixa muito, um espaço muito pequenininho para costura. Então, claro, se você for fazer para decoração, não vai ter muito problema, mas a gente sempre sabe que muita coisa vai parar na mão de uma criança, né? Então, se você estiver fazendo aí, por exemplo, essa receita, nem é para guirlanda de Natal, você está fazendo a rena própria para fazer só o bonequinho, aí a gente sempre tem que pensar onde vai parar isso, ó. Aí costurei aqui, ó. Aí tá esse fiozinho. Eu costumo deixar esses arremates pro final, tá? Quando você puxar aqui, ó, ela vem um pouquinho pra frente e você dá um nozinho, tá? Aí agora, a gente vai pegar, ó, essa outra parte aqui, marronzinha, que é a parte aqui de cima,
E aí, gente, só atenção, tá? A gente vai colocar, a gente tá aqui com o anel mágico no meio, a gente vai colocar um pouquinho acima aqui da orelha, ó. Tá? Mas na direção da orelha. Então, cuidado para não ficar costurando e ele ficar virando. Ele precisa ficar assim. Se você quiser alfinetar, alfinete aí pra deixar a sua costura retinha, sem problema, tá? Então, vamos lá, ó. Aí, eu faço a primeira aqui, vejo se tá reto, ó. Aí, volto, insiro no próximo ponto. E puxo e deixo bem firme, ó. Aí, eu não fico esticando muito a peça, eu deixo ela posicionada aqui. Bom, aí aqui, ó, eu vou costurando e vendo, o próprio trabalho ele vai me indicando onde eu devo fazer uma costura. O ideal é que você faça, como aqui é uma parte clara, né, a cabeça, e essa parte aqui é marrom, o ideal é que você faça em torno mesmo aqui a peça, para que não fique aparecendo esse fio marrom pela cabeça, tá? Espera aí que embolou aqui o fio. Vamos voltar e fazer de novo. Me perdoem o barulhinho que vocês estão ouvindo, mas eu queria muito trazer esse vídeo logo. Ó. Aí, eu vou tentando fazer a costura aqui, ó, bem pertinho, tá? Aí, aqui, tá vendo? Ó, eu já tô um pouco longe. Mas não tem problema não, que basta eu também dar uma puxadinha aqui, ó, que ele assenta aqui e fica retinho, tá? Mas aí, isso é muito como eu falei, né? Você tem que estar costurando aí a sua peça e vendo se tá acontecendo isso. Porque às vezes a gente dá uma dica aqui de costura, mas eu não tô vendo aí como você tá fazendo. Então, tente seguir, ó, em torno mesmo e puxe bem pra ficar firme, tá? Essa parte aqui tem que estar bem firminha, ó. Aí, eu venho agora pra essa parte aqui, ó, e vou costurar aqui o último pontinho, esse aqui de cima. Bom, puxei bem, ó, tá? Puxei bem. Se você quiser também, eu coloquei bem aqui, você pode colocar também mais pra frente. Você pode colocar mais aqui o chifrinho, ó. Eu coloquei bem alinhado com a orelhinha. Gente, cada vez que eu crio essa receita, eu faço ela de um jeito. Vocês vão ver aí várias fotos que eu posto. E aí, ela tá sempre de um jeitinho, ó. Aí, você vai fazer isso dos dois lados. Aí, aqui a gente aproveita, por isso que eu deixo sempre pra fazer o arremate depois, porque sempre eu encontro dois fios. O fio da orelhinha, aí eu puxo bem. E o fio desse detalhe aqui marronzinho da rena, tá? Ó, aí já tá aqui, tá bom? Aí, se achar que apareceu um pouquinho, puxa mais um pouco. Como é do mesma cor do fio, a mim não importa aqui. Aí, gente, ó, você vai fazer dos dois lados. Aqui, pra você fazer esse bordadinho, ó, eu vou até desfazer essa parte marrom. Deixa eu desfazer aqui tudo, porque eu acho que às vezes quem é iniciante não sabe por onde começar. Bom, aí eu desfiz o bordadinho, né, pra fazer aqui junto com vocês, ó. Eu vou vir aqui em cima, vou subir umas 4 carreiras aqui na altura do olho. E aí, ó, vou descer aqui, acima aqui do olho. E já vou vir aqui, nessa posição. Bem no meio aqui, acima do olho. Por quê? Eu também quero descer aqui, ó, um detalhezinho, além da sobrancelha. Aí, eu já levo lá pro outro lado pra fazer a mesma coisa, ó, gente. Aqui, ó. Eu já levo lá pro lado, ó. Aí, vejo aqui mais ou menos como ficou. Vejo aqui quantas eu pulei, 1, 2, 3... Ó, e já saio de novo também aqui em cima do olhinho, ó. Tá?
Aí, nessa parte de cima, eu venho aqui para poder fazer esse detalhezinho aqui. Aí, deixa eu ver aqui a gente tem 2 pontos, ok. Aí, eu já levo o fio lá pro outro lado. Se eu não conseguir levar diretamente, não tem problema, eu faço em partes aqui, ó. Tá? Ó. E aí, a gente coloca na mesma direção, ó. Tá? Deixa eu só puxar um pouquinho esse aqui. Que eu gosto que a sobrancelha fique bem retinha. Pronto. E aí, eu levo aqui pro outro lado, ó. E depois faço o acabamento, tá? Aí, a gente pode usar também o fio clarinho. Só que esse fio clarinho, eu não vou dizer para vocês abrirem no meio, porque esse detalhe do olhinho já é o inverso, eu quero que ele apareça. Então, se eu abrir, o fio vai ficar muito fino e vai entrar ali atrás do olhinho. Aí, eu venho aqui, ó, no meio, nessa direção aqui. E passo aqui por baixo, ó, gente. E venho aqui no meinho, na frente aqui no meio. E saio na frente do lado de lá. Só que quando você puxar, cuidado. Ó, puxa com carinhozinho para que ele apareça. Tá? É que aqui repuxou um pouquinho, peraí. E tem a fibra que às vezes vem junto. E aí, depois a gente vai colocar uma colinha aqui pra firmar essa parte branquinha, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou sair com ele aqui desse lado. Deixando altinho. Não se preocupe em repuxar agora, porque depois a gente acerta com a cola. E aí, levo o fio branco lá no mesmo local onde eu entrei, porque aí eu posso fazer o acabamento. Tá? Sem repuxar, pessoal. Não repuxem. Tá ok? Aí, depois você acerta aqui onde você abriu, pra não ficar marcadinho. E pronto. Tá bordadinho aqui. Agora, nós vamos pegar o focinho. Aí, o focinho vai ter um detalhe aqui na costura que eu vou ensinar pra vocês como que eu faço essa costura, tá? Então, o que que eu vou fazer? Antes de fazer aqui o focinho, eu vou fazer o arremate desses fios, vou costurar a orelhinha e a outra aqui, tá? E vou passar uma colinha com a pontinha dessa agulha aqui, ó, aqui embaixo, só pra firmar, tá? Vou fazer dos 2 lados, só nessa parte branquinha, nessa outra não precisa não, tá bom? E vou fazer a costura aqui e já volto pra gente preencher aqui, ó, costurar o focinho. Bom, gente, agora, ó, uma vez costurado aqui, bordadinhos, colinha já coloquei aqui também. Agora, nós vamos costurar aqui o focinho. E aí, eu peço pra vocês que, por mais que a gente tenha feito aquele detalhezinho aqui, que essa parte fique aqui pra baixo, tá? Pra não aparecer. E eu não encho ainda com a fibra, então deixa a fibra separadinha aí, porque a gente primeiro vai costurar pra depois preencher com a fibra. E aí, aqui é assim, ó, ele vai ficar mais ou menos nessa altura aqui dos olhos, ó, essa outra costura aqui, não é pra baixo, tá? Ó. Não é aqui pra baixo, ele é bem aqui em cima mesmo. Aí, você centraliza, vê, ó, não amasse, tá? Tente costurar segurando a sua peça aqui com carinho. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma costura um pouquinho diferente. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Ó. Nós vamos vir aqui, o nosso fio tá aqui pra dentro. A gente vai vir aqui no trabalho, ó. E vamos pegar nessa parte aqui. Tá? Essa minha agulha de tapeçaria tá muito grossa. Se você tiver uma mais fina, vai ser até mais fácil pra você aí. Acabou que eu separei aqui no trabalho pra gravar o vídeo com essa grossa. Ó. Aí, eu vou... Como o fio tava pra dentro, o que que eu fiz? Eu já inseri aqui no corpo,
tá? O fio aqui do focinho tava aqui pra dentro, porque a gente fez aquele acabamento. Aí eu já inseri no corpo. Agora eu vou voltar no mesmo ponto de onde saiu o fio. Ó, passando por debaixo aqui das duas alças. Cuidado para não pegar nenhum outro fio, para não ficar feio aí o acabamento. Ó. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Nesse jeitinho agora. Se você tá acostumado a costurar, ó, já passando por aqui, prendendo no corpo, não. Aqui a costura para ficar bonitinha, para ficar aparecendo essas correntes aqui. Nós vamos pular agora para o próximo ponto. Como o fio tá na parte de cima, a gente vem pela parte de cima, ó, e pula o fio no lugar de cá. Aí agora eu levei o fio lá para baixo. Agora sim, ó, eu volto aqui para ver se não entortou, ó. Aí eu venho aqui no corpo. E a costura, gente, tem que sempre ficar perto aqui. Pra quê? Para que não fique aparecendo esse ponto branco, né, aqui no nosso trabalho. Bom, feito isso, eu vou voltar do ponto, no ponto onde saiu o fio. Agora eu pulo pro próximo. E vou fazendo assim por todo o trabalho. Aí sempre, como amassou aqui um pouquinho, sempre venho, olho para ver se ele tá certinho aqui, ó. Se não tá entortando, aí giro aqui. Você pode até amassar esse meinho, não tem problema não. Só não deixa que ele abra, porque senão você vai costurar torto, vai vir muito pra cá, tá? Ó, aí agora que ele tá aqui na parte de baixo, eu posso costurar ele aqui, ó. Só que aí, te aconselho a vir aqui, ó, pertinho, pra que esse fio branco aqui da costura não apareça, tá? Aí o que que você faz? Volta de onde saiu o fio. Aí aqui em cima, ó, é que você pula pro próximo, tá? Então eu vou adiantar aqui um pouquinho a costura. Quando eu estiver chegando aqui em cima, eu mostro pra vocês, tá bom? Só ir repetindo esse processo. Aí vocês viram como fica bonitinha aqui a costura, ó, tá? Bom, gente, ó, tô chegando aqui, fiz toda essa costura aqui, ó, como ficou. Aí agora, eu cheguei aqui nessa parte de cima. Nessa parte de cima, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, uns 4 pontinhos aqui em cima, a gente vai fazer bem retinho aqui, ó. Como esse, ó. Vou pular aqui pro próximo, vamos fazer junto aqui. Aí, eu já tô aqui nessa altura, ó. Aí, eu venho aqui. E sempre dá uma puxadinha pra ele ficar bem costuradinho aqui. Aí, é aquilo, volto de onde sai, no ponto de onde saiu o fio, ó. O fio saiu daqui. Ó. Aí, volto com o fio pra cá. Tá? Aí, voltei com o fio pra cá, aí sim eu pulo pro próximo aqui. Depois de pular pro próximo, o fio está na parte de baixo do meu trabalho. Estando na parte de baixo, eu posso costurar aqui na cabeça, ó. Aí, puxo. Volto no ponto anterior. Pulo agora pro próximo. Só agora, quando eu tô na parte de cima, é que eu pulo pro da frente, ó. Pra fazer mais um pontinho aqui na cabeça. Aí, venho aqui na cabeça, ó. É de pontinho em pontinho, tá, gente? Ó. Aí, puxo bem. Aí, olha como vai ficando, ó. Agora, eu vou dar sequência, porém, atenção, tá? Ó. Deixa eu colocar aqui. Atenção para você não puxar muito para cá, nem deixar muito aqui. Olhe sempre aqui, ó, na direção dos olhinhos. E vai fazendo a costura. Quando tiver faltando alguns pontinhos aqui, já pega, ó, por isso que eu falo para deixar perto, senão a gente esquece. Já pega a fibra e preenche aqui, tá? Então, vou adiantar aqui o processo. Quando chegar aqui no momento de colocar a fibra, eu volto. Bom, gente, ó, costurei aqui. E aí, tá faltando, como eu falei pra vocês, alguns pontinhos, ó. Aí, nós vamos pegar a fibra, não coloque tudo de uma vez, vai colocando, ó. Aí, se você quiser, empurra aqui com o cabinho da agulha mesmo de crochê. E vai enchendo essa parte aqui em cima, tá? Vai preenchendo primeiro lá. Nunca coloque muito de uma vez, porque depois você deforma a peça. É aos poucos, a gente tem que ir modelando a peça, ó. Tá? Aí, coloquei nessa parte aqui. Aí, agora eu venho pros ladinhos aqui, ó.
pro ladinho de lá, pro ladinho de cá. Ó. E o barulhinho também tá vindo aí, né? Perdoem. Bom, e aí, como eu tava falando de barulho, gravar durante o dia é assim, a gente quer luz natural para ficar uma iluminação melhor para vocês aí no vídeo, de qualidade. Porém, aí a gente tem o quê? O barulhinho. Ó, aí o que que acontece? Eu comecei a preencher aqui, ó, tá vendo? Aí quando eu começo a preencher, às vezes vem uma impressão de que a gente costurou mais para esse lado aqui, ó. Ó, se a gente olhar assim. Então, o que que eu faço, ó? Eu dou uma paradinha, tiro só um pouquinho, não preciso tirar tudo que eu já coloquei, ó. E aí eu desfaço alguns pontinhos aqui. Raramente isso acontece, tá, gente? Normalmente, a gente já faz os pontos bem certinhos, mas se você puxar um somente pro lado incorreto, umzinho desse aqui, aí todos já vão na sequência, né? Então, ó, vou desfazer alguns pontinhos aqui. Ó, gente, e aí eu desfiz e vim até aqui em cima, ó. Aí eu já vi, ó, eu tava costurando só pra vocês verem. Aqui, ó, nessa linha aqui. Eu vou costurar agora nessa aqui, ó. Então, você vê que às vezes uma carreirinha pro lado, ó, já faz diferença. E aí, não é porque eu criei a receita, porque eu já tenho prática, que não vai acontecer comigo. Acontece, tá? Principalmente porque eu tô gravando o vídeo, então, a minha posição aqui é diferente, né? Pra tentar gravar de uma melhor maneira pra vocês, ó. Aí eu vou vir aqui. Ó. Vou dar continuidade aqui, vou voltar nesse pontinho. Opa! A rena já tá querendo voar aqui, ó. Aí aqui, ó. Aí ao invés de costurar nesse, como eu tinha costurado, ó, eu vou me atentar agora e fazer nessa aqui, ó. Essa aqui do lado, ó. Tá vendo que tem aqui? Ó, tem aqui e tem aqui. Então, é assim mesmo, tá? Às vezes a gente tá fazendo um trabalho e se você não se atentar, pode acontecer isso. E acontece com todo mundo, iniciante, com experiência, tá bom? Então é isso. Foi até bom acontecer aqui na gravação, porque se aconteceu aí com você também, você já sabe que precisa desfazer e começar aqui. Aí agora a gente já vai ver que ele vai ficar bem direitinho. Aí o que que eu vou fazer? Depois que ele ficar bem retinho aqui, eu vou terminar de preencher a fibra. Não precisa ser de uma forma exagerada, porque já já a gente vai vir aqui colocar essa parte de cima. Então, não pense que aqui tem que ficar muito cheio, tá bom? Vou costurar, vou terminar aqui, arrematar. E aí, depois volto pra gente costurar essa outra parte lá de cima, o narizinho. Bom, gente, acertei aqui agora, ó. Acertei até um pouquinho melhor a câmera aqui pra ficar mais... pra vocês verem melhor. Agora, nós vamos costurar aqui, ó, o narizinho. E aí, o narizinho, é importante você analisar aqui a posição que tá o anel mágico aqui do início do focinho, pra gente não colocar nem pra cá, nem pra cá, não ficar tortinho, tá? Então, você vem aqui, ó. Tá aqui o anel mágico, pula mais ou menos uma carreira. Ó. E aí, você apoia, do mesmo jeitinho que você apoiou aqui, você apoia essa parte, ó. Aí, cuidado para você também não costurar aparecendo o fio vermelho aqui. A gente vai costurar sempre próximo. Tá vendo que aqui tá mais fechadinho? A gente sempre vai fazer pontos próximos, lá na parte branca, próximo daqui onde tá esse. Então, vamos lá, ó. Vou começar aqui, ó. Tá? Eu gosto de deixar o narizinho bem aqui assim pra cima, ó. Aí, eu aperto só um pouquinho pra ver onde tá a costura. Eu venho aqui, ó. Esse a gente não precisa fazer do jeitinho que a gente costurou o branco, não, tá? Bom, e aí depois que você fez o primeiro pontinho aqui, ó,
cada pontinho é importante você olhar para ver se não tá ficando torto, tá? Então, ó, fiz o primeiro ponto, aí volto aqui na parte branca. Ó, passo o fio aqui e agora venho na vermelha. Tá? Ó, e puxo para ficar bem firme e vou olhando se a minha costura não vai ficar torta. O principal é isso, às vezes a pessoa quer costurar com pressa e aí não dá certo. Tá? A costura é uma coisa que a gente realmente tem que fazer com muita paciência e olhando, ó, cada pontinho que você faz, você vem aqui, faz um aqui no focinho, né? Um aqui no narizinho, ó, e vai girando e vai vendo. E o barulhinho aqui também, ó, mais barulhinho. Gente, aquilo que eu falei, para gravar com a luz natural, às vezes eu gravo aqui fora. Tô testando gravar aqui fora, mas aqui fora tem esses barulhos, então vocês me perdoem. Ó como fica bem retinha aqui a costura, tá vendo? Aí a gente vai vindo aqui, ó, no narizinho. E achata um pouquinho e vê se tá retinho. Aí agora a gente caiu aqui pro lado, né? Ó, a gente tava costurando em cima. Ó. Agora a gente vem aqui pro ladinho do narizinho. E aí você sempre observa aqui essa parte, ó, do anel mágico. Então você vai vendo que você tá coerente aqui na costura. Você não tá fazendo torto. E é isso, ó. Aí, estamos chegando aqui no finalzinho da costura. Então é importante você colocar agora, ó, a fibra. Se você não quiser colocar fibra e quiser que ele fique molinho assim, também fica bonitinho, porque só o fio mesmo de crochê já dá uma forma, né? Mas se você quiser que ele fique empinadinho, com fibra, também pode. Só não coloque tanto para não ficar aparecendo, né? Porque o fio é vermelho. Aí pode aparecer a fibra aqui. Eu só dou a forma direitinho dele, ó. Tá? E aí, eu vou terminar aqui a costura. Bom, gente, ó. Costuradinho aqui o narizinho. Aí, você vai vir e vai sair com esse fio aqui, ó. Aqui no meio. Para que você não deixe marcas aqui nessa parte branquinha, tá? Então, ó, faz isso. Corta. Faz aquele arrematezinho. E dá o seu nozinho e corta o excesso de fio, tá? E aí, depois falta também a gente bordar a parte aqui de baixo. Mas eu não vou fazer agora porque eu não separei o fio preto aqui, tá? Então, falta pegar o fio preto e aí eu vou fazer isso depois. Então, o que que a gente vai fazer agora, ó? Cabecinha aqui prontinha. A gente também pode colocar um blushzinho aqui, outro aqui. Agora, a gente vai pegar o corpinho. Gente, o corpinho, você não precisa, tá? Colocar enchimento. Por que não? Porque aqui, ó, essa é a parte de trás, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Se você colocar enchimento, vai fazer volume e não vai ficar encostado na parede bonitinho como tem que ser, tá? Então, a gente só coloca enchimento aqui mesmo, ó, só nessa parte do pescoço. Pode até ser que ele caia um pouquinho, mas, ó, se você tiver um jeitinho aí pra colocar, ele não vai descer, ó. É só nessa parte aqui, aí você apoia a sua mão aqui embaixo, ó. Tá? É nessa parte somente que vai ter a fibra, porque é a parte que ele fica em pezinho aqui, aparecendo na guirlanda, tá? Aí agora, o que que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, ainda se falta mais um pouquinho a guirlanda, tá? E agora a gente vai unir, vamos costurar aqui esse corpinho aqui nessa cabeça, ó. A gente só acerta bem aqui
E ó, tanto faz o lado que você vai costurar, porque aqui eu ainda não costurei as perninhas, por isso eu não coloquei as perninhas primeiro. Porque senão depois você coloca a perninha, se costura a cabeça e fica torta, você tem que desfazer, né? Então aqui a cabeça, ó, a gente vai fazer uma costura simples. A gente vai vir aqui, ó, vai pegar aqui e depois vai pegar aqui, ó. Tá? Nas duas alcinhas da cabeça, nas duas alcinhas aqui do corpo. Tá bom? Ó. Nas duas da cabeça. E nas duas do corpo. Exatamente assim, ó. Aí a gente puxa bem, ó. Tá? Aí acerte bem aqui, para ficar bem justinho. E faça por toda a volta desse jeitinho aqui, tá bom? Então, vou costurar aqui, ó, a cabeça aqui. Veja só se esse detalhe tá pra cá, se não desceu, tá bom? Porque senão depois de costurar você não tem... Até dá pra consertar, mas não tão direitinho. Então, vou costurar aqui e volto com vocês pra gente costurar o restante aqui do corpinho. Gente, eu dei uma paradinha aqui, ó, tava costurando, mas lembrei de vir aqui falar pra vocês um detalhe. Quando vocês estiverem quase terminando aqui, pra esse pescoço ficar bem bonitinho, ó, a gente sabe que pode descer um pouquinho, né? Então, você vem aqui, ó, nessa parte e coloca, ó, uma quantidade de fibra, porque assim, ó, fica mais certinho aqui, tá? Então, agora eu vou finalizar aqui e volto. Bom, antes de costurar aqui as perninhas da rena, eu trouxe a guirlanda para mostrar para vocês um detalhe. Pra gente saber exatamente a posição certa, ó, a gente já vem aqui, o pescocinho ele tem que estar assim, altinho, ó, que é onde a gente depois vai costurar os bracinhos aqui também. E ó, se vocês repararem aqui embaixo, ó, aqui, estão os pezinhos. E esses pezinhos a gente vai colar aqui também na guirlanda. Então, a posição que a gente vai costurar será exatamente aqui assim, ó. Ó, nessa posição aqui do corpo, ó. A gente tá vendo o anel mágico, aí costura uma de um ladinho e a outra aqui do outro. E aí, a gente não costura dobradinho como o braço, a gente vai costurar assim, ó. E não se preocupe de encher de fibra, ó. Vocês estão vendo que eu não coloquei muita fibra. Então, a gente vai costurar, e aí vocês podem escolher costurar desse jeitinho aqui, ou costurar normal, como a gente costurou aqui o pescoço. Porque essa parte, na realidade, não vai aparecer, porque ela vai ficar aqui na guirlanda. Agora, se você está fazendo essa receita aqui, vai encher o corpinho, vai fazer uma rena para outro efeito, para outra coisa, que não seja para a guirlanda, aí sim, vale a pena você fazer esse tipo de costura aqui, tá? Para que fique direitinho, ó. Então, a gente vai posicionar as perninhas, ó, assim, tá? E aí, eu vou fazer a costura aqui e volto para mostrar para vocês. Bom, costurei aqui, ó, as duas patinhas, tá? Como eu falei para vocês, não precisem se preocupar muito em encher, porque essa parte vai ficar por baixo, no caso, se você aí for colocar na guirlanda. E aí, aqui eu já adiantei e costurei um bracinho, e aí eu fiz aquele tipo de costura que a gente faz aqui em cima, tá? Do lado de cá. Aí, você deixa um espaçozinho, pegue aí o cachecol que você fez para ele, para ela, no caso, para a rena. Ó, tem que ter um espaçozinho assim. E aí, você desce um pouquinho e coloca os bracinhos. Então, eu deixei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de 7 carreiras aqui do pescoço, eu comecei a costurar. E aí, se baseia um pouquinho também por onde você costurou as perninhas, tá? Então, vou fazer essa, agora eu vou costurar a próxima. Ou melhor, já fiz um bracinho, agora eu vou costurar o outro. E aí, nós finalizamos aqui a parte da costura. Ou melhor, finalizamos não, estamos finalizando porque ainda falta o rabinho, tá? Ó, aí você vai fazer exatamente isso aqui. E eu vou deixando os fios para fazer tudo no final, tá, pessoal? Não faço nada durante, ó. Aí você vai vir aqui, depois que costura um, fica mais fácil, ó. Você vem aqui na altura, ó. Já prende aqui, ó.
E vai fazendo aquilo, ó, pula pro pontinho de cá. Aí, quando o fio tá nessa parte aqui de baixo, ó, que é onde você costura no corpinho, tá? Aí, você volta lá de onde saiu o fio. Aí, aqui, quando tiver aqui, ó, aí sim você pula pro próximo ponto, na parte de cima. Aí, puxa, né? E vem fazendo assim no próximo. Volta de onde saiu o fio. Aí, só quando tiver aqui em cima, pula pro próximo ponto. Aí, quando o fio tá na parte de baixo aqui, ó, é onde a gente pode costurar no corpinho. Assim fica essas correntinhas aqui aparentes. Fica mais bonitinho o trabalho. E aí, como eu falei para vocês, eu deixei o fio das perninhas ali, agora eu tô deixando o fio dos bracinhos aqui. O fio ficou curtinho, aí solta, né? Volto no mesmo local aqui e já levo o fio, ó, para encontrar o fio lá do outro bracinho. Tem que sair no mesmo local, tá, pessoal? Aí, amarro esses dois fios aqui. Cuidado para não repuxar o trabalho. Costumo dar vários nós. E aqui na perninha eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dar vários nós aqui. Só que eu ainda não vou cortar, porque falta aqui, ó, o rabinho, tá? E aí, como eu também tenho que fazer o acabamento do rabinho, então eu prefiro cortar tudo junto. Aí o rabinho, você vai vir aqui, veja, se baseia sempre pelo anel mágico. Vem aqui mais ou menos nessa altura, ó, na altura do bumbumzinho mesmo. Insere e volta no mesmo local. Que a gente vai fazer a mesma costura ali que a gente fez nos bracinhos. Ó, aí pula pro próximo ponto. Aí vem no corpinho. Só vê aí se não tá ficando torto, tá? Porque como eu falei pra vocês, quando a gente tá gravando, às vezes é até mais difícil visualizar. Ó. Acho que não. Acho que tá certinho aqui. Pelo menos tá certinho com o anel mágico. E volta aqui. Nesse último ponto. Puxa bem. E aí, você pode juntar aqui com esse fio, ó, que é o fio que a gente amarrou aqui a perninha. E aí você já faz um acabamento só. Tá? Como ele não é uma peça que tá com enchimento, eu fiz uma costura mais simples, tá? Mas quando a gente coloca o enchimento, a gente se atenta mais a todo o detalhezinho da costura. Assim como eu fiz lá no focinho, uma costura bonita. Por quê? Porque tem fibra. Aí quando tem fibra dá forma, aí quando dá forma, a gente consegue fazer mais bonitinho. Ó, agora peguem aí o fio pretinho, eu vou usar o fio Anne, mas se você tiver um fio aí de bordar, um fio mais fino, você também pode usar, tá? Ó, atenção, não fique entrando com fio preto aqui, porque senão pode manchar sua parte branca. Você vai vir aqui no anel mágico, ó. Peraí que essa agulha, como eu falei, ó, eu tô usando uma agulha com uma ponta muito grossa. Então, não é que é difícil não, tá, gente? É bem fácil, mas quando a gente usa a agulha mais grossa, realmente complica mais. Ó, aí a gente deixa um fiozinho lá pra costura.
e vem aqui. Aí aqui a gente já sai para fazer o sorrisinho, ó. Vem pro lado de cá. Tá. Só isso, ó, gente. Mais nada. Somente isso aqui. E aí agora eu vou voltar lá onde eu saí com o fio preto e amarrar aqui e fazer o acabamento. Ok? E aí, como eu falei, a gente pode colocar um blush aqui nessa bochechinha da rena. Mas esses detalhes eu normalmente deixo pro finalzinho mesmo. Fia bem aqui pra dentro, pra não ficar aparecendo esse fio preto. Pronto, coloquei aqui pra dentro, tudo costuradinho. Inclusive, eu já posso aqui, ó, amarrar. Peraí que faltou cortar aqui, ó, o acabamento do cachecol. Nesse cachecol, gente, eu não fiz aquele babadinho não, mas se você quiser, você pode fazer, tá? A gente já vem aqui e já deixa assim, ó, amarradinho aqui no pescoço, tá? Bom, então, parte adiantadinha aqui. Agora, a gente vai vir aqui, vai pegar o laço da nossa guirlanda. E aí, vamos pegar um fio. Eu tô sem o fio vermelho aqui, uma sobra. Deixa eu ver. Eu vou usar esse próprio fio aqui. Mas se você tiver o fio vermelho, você vai fazer o seguinte, você vai primeiro ver aqui a metade certinho e vai alinhavar, tá? Mas eu também vou ensinar para vocês a fazer direto. Fazer direto é ver exatamente aqui o meio. Aí, tá vendo? Tem pontinha aqui, pontinha aqui. A gente junta, faz essa dobrinha aqui no meio. E aí, já passa aqui, ó, aquele tecidinho que a gente vai costurar. Passou o tecidinho aqui, agora a gente costura por cima, não é unindo um lado do tecido ao outro não, é por cima mesmo, ó. A gente vai vir aqui, ó. E vai costurar assim, ó, por cima. Por quê? Aí a gente deixa aqui, ó, o nosso lacinho com essa forminha aqui, ó. Aí, feito isso, a gente pode colar ou a gente pode costurar, tá? Ou a gente, inclusive, pode fazer as duas coisas aqui. Pode costurar uma pontinha e pode colar. No caso, deixa eu distanciar aqui, peraí. Aqui, ó, eu vou primeiro colocar a rena na posição. Eu prefiro primeiro colar a rena aqui, onde eu tenho que colar. Para isso agora, pegue a sua cola, pegue os alfinetinhos e a gente vai colar ela aqui e deixar secar. Por quê? Para fazer essa outra parte aqui da rena, o ideal, da rena não, da guirlanda, o ideal é que você já tenha a rena posicionada aqui, porque aí você sabe exatamente onde você vai colocar o lacinho. E vocês lembrem que tem uma parte que a gente colou aqui, então é nessa parte que eu vou colocar a rena, porque é aquela parte onde de repente ficou mais achatadinho a sua guirlanda, né? Que foi onde a gente fez a união das pontas, ó.
A gente cola os bracinhos, as perninhas. Só que antes de colar, a gente alfineta tudo para fazer bem certinho, tá? Então, vou pegar os alfinetinhos, a cola e já colo aqui. Bom, peguei aqui os alfinetinhos, a nossa cola. Já posicionei aqui, ó, a rena. E aí, agora, não dá para gravar tão direitinho aqui para vocês, porque eu preciso colocar ela em pé. Então, eu vou só mostrar como eu faço, tá? Ó. Como isso aqui é tipo um isoporzinho, a gente consegue prender, ó, o bracinho aqui. Puxa sempre um pouquinho mais pra frente, ó. Tá? Não deixa muito aqui atrás, não. Ó. Não é que a gente vai colar assim amassadinho, tá? É só pra prender. Pra gente ver a posição que vai ficar. Aí, se você tiver uma agulha maior, eu tenho aquela agulha de boneca, ó, que é grande, aí você pode colocar também ela aqui pra prender bem, ó, pra firmar, tá? Só não cole torto. Ó, aí eu vou tentar deixar em pezinho aqui agora, ó, pra vocês verem. Ó, feito esse processo de posicionar aqui a rena, ó, ela tem que estar bem pra frente, tá, gente, ó? Essa guirlanda tem que estar em pé, retinha, assim. E a rena também, ó. Tá? Feito isso, a gente cola aqui a parte de cima, tá? A gente vai pegar o bracinho aqui, ó. Vamos pegar a cola. Deixa eu só colocar um alfinetinho aqui dentro da cola, que ela já secou um pouco. Tava aberta. Cuidado, não deixem a cola de vocês aberta para não acontecer isso. Aí, segura aqui o cachecol pra gente não colar ele junto. Então, o ideal é que quando você for fazer esse processo, ó, vou fazer sem colocar alfinetinho, sem colocar nada, tá? Ó, que você posicione a rena assim, ó, reta, tá, gente? Não pode ficar caída pra trás, nem pra frente. Conseguem ver essa parte aqui? Não pode estar assim, ó. Ela tem que estar retinha, tá? Ó. Tô colocando pra cá, que é onde eu consigo ter altura aqui para gravar. E aí, ó, eu venho aqui no bracinho aqui do lado de cá, ó, e preencho com cola. Só que quando eu preencho com a cola, ó, eu não preencho até o final não, tá? Eu só preencho uma parte aqui. Como não tá saindo muita cola, eu coloco essa agulha maior aqui, ó. Que assim ela tira mais cola de lá do tubo, ó. E aí, não economize nessa parte aqui da cola. Não exagere, mas também não coloque pouquíssimo, tá? Então, você veio aqui, ó, posicionou um bracinho. Aí, você vai vir com o alfinete, ó, e vai prender bem firme aqui, ó, esse bracinho. Aí, vem com o outro, tá? E faz a mesma coisa. E aí, faz de um modo que ele fique assim, ó, bem em pezinho. A rena, ela tem que estar em pé, tá? Porque se a pessoa quiser botar a guirlanda assim também em pezinho, ela consegue, tá ok? Então, eu vou colar aqui, depois eu vou colar a parte de baixo, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a parte de baixo. Mas se você quiser já ir adiantando e fazendo um lado e outro, é só simplesmente, ó, vir nessa parte aqui de baixo. Deixa os 2 dedinhos aí da perna, não cole tudo, tá? Ó, tô usando aquela Tech Bond, que ela cola bem. Vocês viram como eu coloquei cola? Ó, aí eu boto em pezinho de novo, porque eu tenho que ver como ela vai ficar em pé, ó. Tá? Quero que ela fique em pé. Aí eu venho aqui. É que esses alfinetinhos aqui, gente, eu comprei porque eu achei eles bonitinhos, mas eles não seguram muito bem, não. Então, procurem colocar alfinetes aí de qualidade, tá? Para segurar bem. Aí eu espero um pouquinho secar, tá? Ó. E aí depois eu venho e colo o restante. Então, eu vou colar aqui, vou mostrar pra vocês.
E aí depois a gente vem aqui, ó, por que eu falei para colocar o laço, as outras coisas depois? Que uma vez colado aqui, você sabe a posição exata, ó, para colocar o laço, sem deixar ele tortinho, ó. Você vem aqui na direção mesmo da cabeça, ó, da rena. Tá? Então vamos lá, vou terminar o processo de colagem, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me deixem aqui nos comentários, tá? Bom, enquanto eu tô esperando colar aqui a rena no corpo aqui, né, na parte da guirlanda, a gente vai vir aqui, ó, vai ver direitinho, né, onde tá a posição aqui da cabeça da rena. E aí você pode vir aqui, ó, e dar uns pontinhos aqui só para firmar, ó, essa parte vermelha aqui. Mas eu costumo colar também, tá? Só dou uns pontinhos mesmo para garantir. Porém, para firmar mesmo eu uso a cola. Já que a gente tinha esse fio vermelho aqui, não custa nada a gente colar, né? Ou melhor, costurar. Dar uns pontinhos. Bom, faço isso aqui dos dois lados, né? Fiz do lado de cá. Agora venho pro lado de cá. Costuro aqui nessa parte verde. Venho aqui na pontinha. Tô costurando naquela parte onde a gente anexou no laço, tá? Sempre ali. Não tô pegando nessa parte aqui, não. Tô pegando exatamente nessa parte aqui. Ó, aí depois de dar uns pontinhos, eu vou fazer o mesmo processo que eu faço para finalizar aqui. Vou dar um nozinho. Opa, acontece, gente. Mas ainda tem um pedacinho aqui que salva. É que quando a gente abre esse fio no meio, ele fica mais fininho e acontece isso mesmo. Aí coloco pra dentro aqui, escondo e venho com a cola, ó. Coloco um pouco de cola aqui, do lado. Ó, que eu quero que essa parte aqui fique assim. Para que o lacinho fique com essa forminha e não fique caído, ó. Então, eu colo essa parte aqui e colo a parte de cá. Ó, pra ele ficar assim, tá? E faço o mesmo do lado de cá, ó. Coloco cola aqui e pressiono essa pontinha do laço aqui pra cima, assim, ó. E faço o mesmo aqui. Porque assim, o seu laço vai ficar sempre com uma forma bonitinha, virada pra cima, ó. Não vai ficar caidinho, murchinho, tá? Aí, feito isso, a gente espera secar. E aí, a gente tem as bolinhas. As bolinhas, você pode colocar todas de um lado só. Você pode distribuir, colocar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. Se vocês também não quiserem colocar, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, aí, feito essa parte aqui, agora a gente vai vir com aquele ganchinho de trás. Então, você vai ver exatamente onde tá essa posição aqui, ó, do meio aqui do laço, pra vir aqui atrás. E sabe essa parte aqui que a gente começou? A gente vai virar ela assim. Aqui, ó. Esse acabamento a gente já pode deixar aqui pra dentro, ó. E aí, nós vamos costurar, tá? Mas antes de costurar, se certifique que tá bem centralizado. Ó. Deixa eu pegar minha agulha. Pra guirlanda não ficar pendurada torta. Se você quiser, você até coloca ela em pezinha e veja se ela tá certa. Aí a gente começa aqui, ó. Assim mesmo, uma costura bem rústica, bem simples. Ó, por essa parte de baixo. Aí a gente já esconde, como eu falei, esse fiozinho aqui pra dentro.
Pra não ter que fazer arremate dele, ó. A gente já costura com ele aqui. Aí vem pro lado. Costura aqui. Aqui. E vamos subindo essa costura. Porém, não é pra costurar ela toda não, tá? Esse ganchinho todo não. A gente só vai costurar deixando uma pontinha aqui para prender no alfinete ou num preguinho, onde você for prender aí na parede. Eu costurei bem rústica, vocês viram? Ó, aí esse ganchinho aqui, ó, tem que estar alinhado com o lacinho. Por quê? Porque a gente vai pendurar assim, ó, a nossa guirlanda. Aqui, ó. Tá vendo? Esse ganchinho aqui tem que estar alinhado com essa parte aqui, tá? Então, é isso. Aí, a mesma coisa, ó. Depois de pressionar bem aqui, costurar bem, você vai abrir o fio e vai fazer o acabamento. Eu fiz uma costura bem rápida, mas eu te aconselho a fazer uma costura aí bem firme, tá? Apesar dessa guirlanda não pesar. Mas é só por questão de acabamento mesmo. Para depois não soltar, principalmente quando a gente vai vender, né, a guirlanda. Então, todos os detalhes têm que estar bem feitinhos aí, ó. E aí é isso, ó, gente. Estou esperando o processo, vou decidir onde eu vou colocar essas bolinhas aqui, tá? Ó. Se vou colocar, se não vou colocar, tá bom? E aí eu volto e mostro depois para vocês a guirlanda toda prontinha. Bom, gente, aqui, ó, guirlanda prontinha, ó. E aí, eu queria lembrar vocês que aqui nós utilizamos a agulha de crochê 2,5, tá? Ó, a frente assim, as costas assim. Essa aqui, eu usei a agulha de número 3 com a mesma receita. Então, se vocês olharem, essa rena aqui parece bem pequenininha e essa aqui parece maior. Mas a receita é a mesma. E aqui, ó, tá vendo que o lacinho ficava caidinho? Por isso eu falei pra colar mais aqui em cima, ó. E aqui eu fiz umas bolinhas um pouquinho menores, tá? Então, tem agora a receita pra vocês. Assim e assim, aqui no canal. E aí, o que vocês acharam? Me contem. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Tá bom? Então, vamos lá. Quero ver, inclusive me marquem lá no meu Instagram quando vocês finalizarem a guirlanda de vocês. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.